Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. O texto está aí, não é? Os irmãos que gostam de anotar hoje, eu coloquei no PowerPoint, assim fica um pouquinho mais fácil, né? E você pode acompanhar melhor. Vamos compartilhar com os irmãos então o que está escrito ali: efeitos práticos de uma vida de experiência real com Deus. Porque acreditamos que quando uma pessoa tem vida com Deus, esta vida se manifesta. Ela é visível, ela é vista no dia a dia. As pessoas vão ver na vida de uma pessoa que teve um encontro real com Deus, Deus governando. Então por isso é que vamos compartilhar esse assunto tão especial. Há um escritor chamado D.L. Moody, ele disse assim: para os crentes verdadeiros, viver pela fé é morrer na fé. Pense nessa frase por um momento. Para os crentes verdadeiros, para aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, para aqueles que já entregaram suas vidas nas mãos de Deus, para aqueles que, ouvindo o chamado ao arrependimento, se arrependeram, deixaram seus pecados e creram em Jesus, e estão vivendo na fé, a vida dessa pessoa levará ela automaticamente a morrer na sua fé. Ela jamais vai deixar, ela vai perseverar até o final. Nós chamamos isso de perseverança dos santos. Ela vai perseverar até o final. Quando D.L. Moody escreveu essa frase aí, ele se referia ao fato de que a partir do momento em que uma pessoa se torna crente, que é regenerada, é salva, é perdoada, justificada, é reconciliada com Deus, é feita nova criatura, sua vida passa a ser uma vida de fé. E uma vida de fé, irmãos, é envolvida com efeitos práticos que fazem dessa pessoa alguém destoado do mundo, alguém diferente deste mundo, alguém cujas razões de vida mudaram completamente. Então preste atenção: uma pessoa que tem Jesus não entra mais na forma deste mundo, ela vive destoadamente deste mundo. As pessoas vão olhar para ela como alguém estranho, porque ela não compactua com a vida promíscua, com a vida depravada, com os atos pecaminosos que esse mundo pratica diariamente. O crente Abraão é um exemplo de uma vida que, impactada pela presença de Deus, foi completamente mudada interna e externamente. Abraão, quando teve seu encontro com Deus, a vida dele mudou interna e externamente. E esses efeitos externos são os efeitos que devem ser observados na vida de todos os crentes, na minha vida e na sua vida. Estes efeitos do nosso encontro com Deus têm que ser observados. Que efeitos são estes? Eu vou mencionar 4 hoje à noite. Efeito prático número 1: ouvidos que escutam e pés que obedecem. Esse é o primeiro efeito prático na vida de uma pessoa que encontrou-se com Jesus como seu Salvador. Seus ouvidos passam a ouvir a voz de Deus, e seus pés se tornam ligeiros para obedecer. Quem tem um encontro real com Deus, a vida passa a ser assim. O Espírito começa a ser. Vocês não viram o irmão Roberto dando testemunho hoje de manhã? Quase não veio de manhã pregar no culto, mas o Espírito falou com ele. E fala mesmo. E a pessoa ouve.
e os pés obedecem. E se você não ouve a voz de Deus e teus pés não obedecem, você ainda não conhece Jesus como Salvador. Porque esse é um efeito na vida de quem tem Jesus, verdadeiramente. Há uma ligação muito íntima, irmãos, entre os ouvidos e os pés daqueles que têm um encontro com Deus. Essa ligação é manifestada pela obediência. Obediência. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Obedeceu. Antes de ter um encontro com Deus, de ser salvo, de ser regenerado e chamado, Abraão não ouvia a voz de Deus. Abraão, ele era um idólatra. Ele adorava, como muitos brasileiros, ídolos, imagens de escultura. Josué 24:2 diz que os pais de Abraão, Terá, não é? E avós, eles eram adoradores de ídolos. Consequentemente, levavam Abraãozinho para a adoração à idolatria. Ele não ouvia a voz de Deus, ele era surdo para Deus naquela época. Seguia os ensinos de seus pais. Ele acreditava no que via. Mas um dia ele teve um encontro real com Deus. Um dia ele ouviu o Senhor. Um dia Deus falou ao seu coração diretamente. E quando ele teve esse encontro com Deus, então ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu a Deus. Ele nasceu no coração dele desejo de obedecer ao Senhor. Gênesis 12 ao 25, do capítulo 12 ao 25, conta a história de Abraão. E lá, por várias vezes, nós encontramos a frase: veio a palavra do Senhor a Abraão. E veio a palavra do Senhor a Abraão. Irmãos, nós não somos daquele grupo de pessoas que vão de igreja em igreja buscando a palavra do Senhor para ver o que Deus vai dizer audivelmente. Nós não somos desse grupo. Porque não entendemos que é assim que a Bíblia faz, e é assim que Deus fala hoje. Hoje nós entendemos que Deus fala pela palavra, quando a palavra está sendo exposta e pregada. Mas nós cremos que o Espírito fala ao nosso coração. Então, quando você está num culto e eu estou num culto, e a palavra de Deus está sendo pregada, cremos que é o Senhor falando conosco, e orientando, e guiando a nossa vida. Então, o pai da fé, Abraão, aprendeu que toda vez que ele ouvia a palavra de Deus, com a mente, com o coração, Deus dava para ele capacidade para que ele obedecesse. E cada vez que você ouve, e do fundo do seu coração você realmente quer dar atenção à palavra, escute bem, Deus vai te dar a capacidade para você obedecê-la, para você viver no seu dia a dia. Então, quanto mais ele obedecia, mais sua fé ficava forte, diz a palavra do Senhor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus quanto ao seu filho que nasceria, mas foi fortalecido e deu glória a Deus. Então, as dificuldades que vinham, Abraão ouvia a palavra de Deus e obedecia, e a sua fé se fortalecia. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais firmado em Deus ele ficava. Deus é assim conosco, Ele trabalha no nosso dia a dia assim. Deus havia prometido a Abraão que dele faria uma grande nação. Ele acreditou. Assim deve ser conosco. Conforme confiamos em Deus, crescemos em obediência. Conforme crescemos na fé, crescemos em submissão. Quanto mais obedecemos, mais crescemos. Quando desobedecemos, decaímos. Abraão obedeceu. E obedeceu de 4 formas. Primeiro, ele obedeceu quando chamado sem saber para onde ia. Isso não é estranho? Alguém fazendo um convite para você fazer uma viagem, não te dizer o endereço final. Olha, sai da sua terra, da sua parentela, vem comigo, vamos para lá. Para lá onde? Não, para uma terra que eu te mostrarei no caminho. Isso é meio estranho. Só pela fé alguém poderia fazer isso. E sabe, Abraão teria que cruzar desertos. Eu nunca cruzei um deserto, mas eu acho que não é fácil. Para cruzar o deserto você tem que ter algumas coisas. Primeiro, ou você tem um guia experiente, ou você conhece a leitura das estrelas e conhece o caminho então, ou você já viajou por aquele caminho mais de uma vez e sabe ele de cor, ou você é um Abraão que confia em Deus e sai sem saber para onde vai. Vamos, Abraão.
Vou, Senhor. Ele obedeceu, sem saber para onde ia. Irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Deus não tem o hábito de, quando chamar a gente para alguma coisa, contar tudo para nós que vai acontecer durante a jornada, naquele momento. Ele chama a gente a andar com Ele e confiar nele, como guia, como piloto, como comandante. E Ele sabe onde vai nos levar. Normalmente Deus não vai nos mostrar na hora, vai mostrar cada dia, andar com Ele cada dia. Talvez estejamos muito preocupados com o futuro, quando o que deveríamos é usar bem o presente e fazer a vontade de Deus agora. Quando nós fomos para o seminário, uma das preocupações de quando eu entrei na primeira semana do seminário é: para onde que eu vou quando eu terminar daqui 4 anos? Só que Deus não revelou para onde Ele ia nos mandar, nem no primeiro semestre, nem no segundo, nem no quinto, nem no sexto, nem no sétimo. Deus só nos mostrou onde nos levaria quando nós estávamos no último semestre, a 1 mês de terminar as aulas do seminário. Aí Deus mostrou para a gente onde Ele nos queria. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Olhar todos os colegas já, cada um dizendo: olha, eu vou para Rondônia, eu vou para Mato Grosso, eu vou para Amazonas, eu vou para tal lugar. E vocês? Deus proverá. Viver pela fé. Abraão, sendo chamado, saiu sem saber para onde ia. Segundo, ele obedeceu sem saber de que maneira Deus realizaria a sua vontade. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, mas eu já estou avançado em idade, Senhor, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como é que o Senhor vai fazer isso? Fica frio, vai chegar na hora, eu vou te mostrar. É difícil. Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma nação muito grande, mas eles já estavam idosos. Como é que Deus faria isso? Abraão não sabia, mas ele confiava em Deus. Deus sabia, e isso era o suficiente para Abraão. Quando as coisas estiverem escuras para você, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer no serviço, você não sabe como é que vai ser isso ou aquilo, nesse momento é importante não ficar ansioso, não ficar preocupadíssimo, não tentar dar um jeitinho na situação. Muitas vezes nós estragamos tudo, irmãos, tentando dar um jeitinho. Aí a gente deixa de deixar Deus fazer, e a gente começa a querer fazer. Deixe Deus fazer. Quando você não souber o que fazer, pare e espere Deus mostrar. Ele vai orientar a sua vida, Ele é o seu Deus. É Ele quem guia os nossos passos. Então ele saiu sem saber de que maneira Deus realizaria a sua vontade. Terceiro, ele obedeceu sem saber quando Deus cumpriria as suas promessas. Você viu que algumas delas ele só se apropriou pela fé, porque ele mesmo nunca recebeu fisicamente algumas das promessas. Eu fico impressionado com esse texto. Eles morreram na fé sem ter recebido algumas promessas. Mas note, morreram na fé. Como o Moody disse, a vida de um crente de fé morre na fé. Ele nunca desistiu porque não sabia o que ia acontecer. Não abandonaram a fé, não trocaram a fé, não manipularam a fé. Nunca receberam aqui neste mundo algumas de suas promessas. Mas note que o versículo 13 diz: vendo-as de longe, crendo-as, abraçaram-nas pela fé, como se fossem reais, e se entregaram ao cuidado de Deus. A fé, irmãos, os movia. O que você tem que definir na sua vida é se você vai ser movido pela fé, você vai ser movido pelas coisas, movido pelas circunstâncias, movido pelo que as pessoas falam, movido pela inveja, movido pela crise. O que é que vai mover a sua vida? Você tem que definir. Abraão era movido pela fé, e isso era o suficiente. É assim que tem que ser conosco, irmãos. Devemos não tanto ser movidos pelo que recebemos de Deus, mas por Ele mesmo. Deixe-me dizer algo que às vezes fica inquietando o meu coração. Muita gente diz assim, até eu já disse: olha, eu tenho que servir a Deus por gratidão. E eu tenho pensado nisso. Porque gratidão, a gente dá a alguém que faz alguma coisa pela gente, não é? Ou que fez alguma coisa pela gente. E a minha pergunta é: se a partir de hoje Deus deixar de fazer alguma coisa por mim, e me entregar realmente uma vida de fé, e Ele não fizer mais nada, simplesmente deixar a coisa acontecer, e eu não tiver mais pelo que agradecer,
eu ainda assim continuarei servindo a Ele. Se eu não conseguir servir a Deus, mesmo quando Ele não fizer nada, irmãos, eu estou servindo a Deus da maneira errada. Porque eu tenho que servir a Ele não pelo que Ele faz, não pelo que Ele fez, mas por quem Ele é. O Deus Todo-Poderoso, o grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida. Eu tenho que servir a Ele por causa de quem Ele é. Abraão fez isso. 4. Abraão obedeceu sem saber porque Deus agia daquela maneira. Ele não sabia porque Deus fazia certas coisas, mas mesmo assim ele obedecia. Verso 8 e 17 que já foi lido. Nós naturalmente não queremos fazer nada sem saber por que fazemos. Somos racionais. Mas para fazermos realmente a vontade de Deus, não temos que nos atentar nas suas explicações, mas em suas ordens. Escute bem, nem sempre Deus vai dar explicações a você por que você está passando por esse problema. Mas Ele vai continuar te dizendo: continue perseguindo, continue andando comigo, continue vivendo pela fé. Nem sempre Ele vai explicar por que você está passando por aquelas lutas. Ele nem sempre vai fazer isso. Abraão não disse: Senhor, eu vou obedecer, mas eu quero saber o lugar onde a chave me levar. Me dá um endereço, um mapa. Como é que eu chego lá, afinal de contas? Se o Senhor não me dizer, eu não dou um passo. Ele não disse isso para Deus. Abraão não disse: Senhor, o Senhor quer que eu sacrifique o meu único filho lá, por quê? Qual é a garantia que eu tenho que o Senhor vai ressuscitar ele? Se o Senhor me deu a garantia, eu não vou sacrificar. Ele não fez isso. Ele simplesmente, quando Deus disse: sacrifica o menino, vem comigo, vai até tal lugar, obedeceu pela fé. É por isso que precisamos de fé, irmãos. Fé é confiar em Deus independente de suas explicações. Quando eu fui para o seminário, eu já conhecia com ela aí. E aí, eu estava querendo namorar ela. Então, quando eu cheguei no seminário, a primeira coisa que eu fiz, porque eu sabia que tinha uns, né? Seminarista é boa. Eles não querem sair da solteiro. Então, eu procurei logo ir falar com o diretor, né? Tá? Marcar meu território. Aí o diretor disse assim para mim: muito bem, isso é uma coisa boa, você está orando? Então quem ora tem que aprender a guardar. Durante o primeiro ano de seminarista você não pode ter nenhum namoro. E agora, sabendo que você tem interesse nela, você nem pode conversar com ela. Durante um ano. Eu digo: rapaz, onde é que foi amarrar meu burro? Como é que vai ser um ano, né? Só por telepatia. Foi bom que a gente aprendeu o negócio de telepatia, entendeu? Na hora do almoço, café, ficar com os olhares lá. Muito bem, passou 6 meses, eles me chamaram lá na diretoria. Olha, isso era em novembro. Me chamaram e disseram assim: olha, irmão, é o seguinte, tal, com um bom comportamento com os irmãos e tal, né? Nós resolvemos liberar o namoro de vocês 6 meses antes. Puxa vida, eu fiquei feliz da vida. Então você pode marcar ali na casa dela, pedir a mão dela de namoro, sem problema, etc. Eu fiquei super animado. Marcamos e eu fui. Quando eu estava lá na casa dela, lá em Ponta Grossa, na casa dela, feliz da vida, ela recebeu um telefonema do Instituto. E ela ficou num mestre, eu imagino, né, numa mestra de alegria e tristeza. E quando ela entrou no seminário, 1 ano, 2 anos antes que eu entrasse, ela foi lá na diretoria e falou assim: ó, quando sair o estágio para o Amazonas, eu quero ir. Eu queria fazer meu estágio lá no Amazonas. E nós estávamos lá, eu pedindo a mão dela em namoro. Eles ligaram dizendo assim: olha, Maria, teu estágio saiu. E você vai para o Amazonas, ficar 1 ano lá. Eu digo: ah, que bonito. É por isso que vocês liberaram. 1 ano. Só por cartinha. Não tinha telefone, celular, nem caríssimo, né? Nada disso. Sabe, eu vou ser bem sincero, na hora eu fiquei meio revoltado. Fiquei muito machucado, porque eu achei que eles foram traídos. Verdade. Você não sabe o todo, você só vê aquela parte, não é? Não é assim que às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gosta, que a gente reage? Quantas coisas acontecem com você que você reage assim? Eu também reagi assim. E eu fiquei muito magoado mesmo. Não teve jeito, ela foi. E aí quando eu cheguei no domingo à noite lá no seminário, o pessoal estava preso na ruaça lá, e eu fiquei mais magoado. Muito bem, começaram a passar os dias. Foi difícil no começo, mas começaram a passar. Eu tinha um Corcel 2 que valia R$2.500.
eu ia vender para fazer nosso casamento. Mas quando ela chegou no Amazonas, mais ou menos uns 40 dias depois, ela me escreveu dizendo: olha, abre uma conta conjunta aí, faz um negócio no banco, porque eu vou trabalhar na prefeitura aqui, no meio período, e aí eu vou juntar um dinheirinho. E eu abri, ela começou a juntar. Para encurtar a história, quando ela terminou o estágio um ano depois e voltou, e ela chegou, então nós fomos ao banco e verificamos que ela tinha depositado e trabalhado naquele ano, e ela tinha guardado R$2.500. Eu não precisei vender o carro, e a gente fez o casamento. Daquele carro, eu tenho o carro que eu trabalho hoje na obra de Deus. Mas às vezes é difícil obedecer o chamado de Deus, sem saber como é que Deus vai fazer as coisas. E às vezes Ele vai fazer isso, contrariando as nossas vontades. Mas a gente tem que confiar no Senhor, irmãos. Ele sabe e vai fazer o melhor. É isso que está escrito ali, ó. Ouvidos que ouvem, pés que obedecem. Não é fácil, mas no final você vai ver que é uma grande bênção. Então, ouça e obedeça com seus pés. Efeito prático número 2. Olhos que veem mais longe. Está lá no versículo de número 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele enxergou mais longe. Desde que Abraão recebeu o chamado de Deus, as promessas de Deus, ele passou a enxergar além desta vida, além deste mundo. Quando Deus regenerou Abraão, ele fez promessas gloriosas. Os olhos dele começou a enxergar mais longe, se abriram. Então Abraão não passou a viver, irmãos, não é? Pela minha tenda, minha vida, o plano do governo, minha tenda, minha vida, logo, não é? Então vai sair um plano. Abraão não ficou esperando um plano social para ele ser uma pessoa mais feliz. Nem mesmo em última instância ele almejava chegar em Jerusalém e construir um edifício, uma casa lá, na qual ele queria habitar. Porque a Bíblia diz que ele passou a enxergar além desta vida. Paulo diz que se nós esperamos só nesta vida, somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Se esperamos só neste mundo, irmãos. Então isso é notável. Quando uma pessoa tem um encontro real com Deus, seus olhos são direcionados para muito além desta vida. Se você quer uma prova disso, olha aí no capítulo 11 comigo, os versículos de 24 a 27. Olha o que está escrito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, e Moisés foi criado no Egito para ser um faraó, um rei. Olha o que está escrito: recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Por quê? A resposta aí, no versículo 27. Porque tinha em vista uma recompensa. Como alguém que vê o invisível, vê além deste mundo, vê o invisível. Irmão, se você caminhar pelo que você vê, você vai ser o mais infeliz dos homens. Não pense que esse mundo vai de bem para melhor. A minha Bíblia diz que ele vai de mal a pior. Se você caminhar pelo que você vê, você vai ser uma pessoa infeliz, amargurada, triste, cabisbaixa, frustrada. Caminhe pelo que você não vê, caminhe pela fé, veja o invisível. Isso é maravilhoso. O cristão é chamado a conscientizar-se de que ele é um peregrino na terra. Abraão não construiu um palácio para ele nesse mundo, porque ele sabia que era um habitante temporário. O crente é chamado a buscar uma pátria melhor, a celestial. O crente é chamado a abraçar as promessas, a viver, meus irmãos, as promessas de Deus. Nós temos que aprender, e eu falo isso de mim mesmo. Tem dias que eu fico triste comigo, porque eu não consigo colocar às vezes em prática isso que eu sei que é bíblico. Eu tenho que viver realmente como se o céu fosse realidade na minha vida. Mas às vezes eu tenho dificuldade nisso. Mas é a nossa luta. Nós somos chamados a ver o invisível. A fé de um cristão saudável não é a curto e a médio prazo, mas a longo prazo. E pensando nessa questão de ver o invisível, irmãos, tem uma coisa que tem me preocupado recentemente. Você já ouviu falar que tem sido construído templos denominados Igreja do Diabo, não é verdade? Então, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 9, fala sobre a sinagoga de Satanás, a igreja do diabo mesmo.
Mas sabe que a minha preocupação não é aquele tempo que construíram em Jundiaí e deram o nome da igreja do diabo, todo mundo passa e fica até assustado. Minha preocupação não é com aquela igreja, não é com aquele templo, não é com aquele povo, porque aquele povo lá está escancarado, todo mundo vê. A minha preocupação é com a igreja do diabo que está no meio da igreja de Deus, que é invisível, mas que a gente sabe que ela está deitando, rolando, está jogando o evangelho na lama. Que igreja é essa? Esta é a igreja do diabo, onde Cristo não é o centro, onde a palavra de Deus não é o alicerce, onde o louvor é humanista para agradar o homem, onde a teoria não tem nada a ver com a prática de vida das pessoas. Tem uma bela teoria, mas a vida não mostra nada. São pessoas dedicadas realmente ao reino das trevas, não ao reino de Deus. Ontem à noite o pastor Bernardo disse de alguns cultos que ele presenciou que são aberrações. Aberrações. Para mim não tem outro nome, é a igreja do diabo no meio da igreja de Deus. Essa é perigosa, porque essa é sorrateira, ela parece com a verdade, mas prega mentira, e é essa que está denegrindo a imagem de Cristo nesse mundo. Você tem que enxergar isso, enxergar o invisível. Eu falei no domingo passado de uma batalha espiritual que está acontecendo, mas parece que alguns ainda não enxergaram essa verdade. Enxergue espiritualmente, olhe para as escrituras, olhe para esse mundo e veja, está aí escancarado para a gente observar. Então, se você enxergar o invisível, quando as coisas forem mal, e você enxergar o invisível, e você contemplar as belezas celestiais, por exemplo, você vai continuar caminhando bem na sua vida cristã. Manter os olhos no invisível, a longo prazo, me faz viver uma vida visível, abençoada, irmãos. Mas isso só é possível aqueles que têm um encontro real com Deus. O entendimento foi aberto, os olhos foram abertos. E aí a visão é transformada da terra para o céu, do presente para o futuro, do que passa para o que não passa. Mas tem que haver essa transformação, essa mudança de visão. Alguém tem chamado isso aí de visão de galinha e de águia. Aí eu vou pesquisar por quê. Por que certas pessoas têm uma visão de galinha? Olha só que estranho isso, né? E outros têm uma visão de águia. O crente é chamado para ter uma visão de águia. Mas por quê? Olha, a galinha é medrosa. A galinha olha sempre para baixo. A galinha não voa. A galinha caça. A galinha aceita comer restos e qualquer coisa. A galinha não se preocupa em ficar presa. A galinha constrói seu ninho no chão. A galinha enxerga somente durante o dia. A galinha aceita se relacionar com mais de um galo. Miserável. Pois é. A galinha morre cabisbaixo. Eu não fui chamado para viver assim não, com essa visão de galinha. Mas olha a águia. A águia é corajosa. A águia olha sempre para as alturas. A águia voa alto. A águia é caçadora. A águia não se alimenta com nada em decomposição. Nada que é podre ela põe na boca. A galinha, aliás, a águia não aceita ficar presa. Ela está acostumada com a liberdade. A águia constrói seus ninhos nos penhascos das rochas. Ela enxerga de dia e de noite. Ela só aceita um macho durante toda a sua vida. E ela morre voando. Agora você tem que decidir. Se você quiser viver a sua vida pelo que é visível, é viver com a visão da galinha. Mas se você quiser viver pela fé, como Abraão, é viver com a visão da águia. E você é chamado a essa visão em Isaías 40 e alguma coisa. Nós somos chamados a viver como a águia, meus irmãos. Como Abraão viveu. Esse é um efeito prático na nossa vida. Então, que Deus nos ajude. Ele nos salvou para ser como uma águia mesmo, né? Angariar lugares altos, não se acomodar com a podridão aqui deste mundo. Olhos que veem mais longe. Esse é o efeito prático número 2 na vida de uma pessoa que tem um encontro real com Deus. Por isso que Paulo diz assim: não se conforme com este mundo. Você não é mais dele. Você pertence a Deus agora, conforme-se com ele. Terceiro lugar,
Terceiro efeito prático: língua consagrada. Esse é um assunto bem legal, né? Língua consagrada. Veja no versículo 13 e 14 que diz: confessaram, preste atenção, confessaram que eram peregrinos e forasteiros. Confessaram, não negaram, declararam, não omitiram sua identidade, não omitiram seu estilo de vida, disseram: nós somos peregrinos e forasteiros. Querido, você tem que confessar sua fé, você tem que confessar o seu vínculo com o Senhor verdadeiramente. Quando Deus falou a Abraão, com seus ouvidos ele escutou com atenção e temor, com seus pés ele obedeceu e seguiu, com a sua boca ele confessou sua esperança, sua fé e seu alvo. Para você saber como isso é verdade, lá em Gênesis capítulo de número 12, não é? Em diante, até o capítulo 25, nós temos a história de Abraão. Chega um momento que a mulher dele morre. E sabe, eles estão em Canaã, que era a terra prometida. Mas lembra que Abraão, ele confessava que ele era peregrino, mesmo estando na terra prometida. E lá, quando Sara morreu, ele chegou diante de Het, um dos habitantes e comandantes do lugar, e disse assim: me dá um pedaço de terra para eu sepultar minha morta, porque eu sou um peregrino e estrangeiro entre vocês. O meu lar não é aqui neste mundo. O meu lar não é aqui. Mas Canaã não era a terra prometida? Era. Mas note, Abraão cria e amava mais o Deus que prometeu e o mundo vindouro do que qualquer coisa deste lugar. E ele confessava isso. Primeiro, uma língua que confessa, uma língua consagrada, professa a sua fé, irmãos. Confessa a sua fé. Versículo 13 diz isso: professar nossa fé é confessar os fatos que não se veem. Então confesse sua confiança em Deus quando todo mundo estiver desconfiado. Confesse a sua confiança no sacrifício de Jesus quando alguém quiser que você faça alguma coisa pela salvação. Confesse sua confiança na promessa da palavra de Deus quando as pessoas estiverem sem promessas na vida. Confesse sua confiança num futuro seguro nas mãos de Deus no céu. Confesse que você confia em Deus. Professe a sua fé. Não tenha vergonha do seu Deus. Abraão disse: eu sou um peregrino forasteiro, porque eu sou um cidadão do céu. Que bom, irmãos, fazer isso. Também uma língua consagrada confessa a sua esperança, professa a sua esperança. O versículo 10 diz isso claramente: esperava a cidade que tem fundamentos. Querido, a boca fala do que o coração está cheio. Não é difícil ver isso. O coração de Abraão não estava cheio de esperança por causa da terra, que tanta gente se mata para ter, não é verdade? Hoje em dia, por causa de um pedacinho de terra, a gente um mata o outro, mata o vizinho, e se mata, larga para ninguém, né? Matou os herdeiros, se matou, fica para quem a terra dele? A prefeitura. Esperança, ele não lutava por causa das esperanças da sua terra, dos seus bens, dos seus descendentes, mas por causa do outro mundo, do mundo por vir. Uma língua consagrada confessa a sua esperança. Onde está a nossa esperança? É o que temos que responder. Se tiver um Temer, ai. Alguém me disse, eu fiquei abismado com o que eu vi essa semana. Então alguém me disse que na sucessão presidencial, se a Dilma cair, o Temer cair, Cunha cair, não sei quem cair, sabe quem que é o primeiro na lista lá, depois de todo mundo aí? O Tiririca. Já imaginou o Tiririca presidente do Brasil? Aí, meus irmãos, eu junto minha viola e vou morar lá no Paraguai. Imagine só uma coisa dessa. Que situação que a gente chega, não é verdade? Se a tua esperança estiver nisso aí que está acontecendo, ai de você, ai de mim, ai de nós. Nossa esperança está naquele, o Deus poderoso que a gente nem vê, que sabe que está cuidando da gente. Uma língua consagrada professa o seu alvo, versículo de número 16, mas agora deseja uma cidade melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não tem vergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele preparou essa cidade. Queridos, nitidamente o alvo de Abraão traspassava o visível, o temporal, o mensurável. Nós podemos juntar tesouros aqui, construir fortuna aqui, edificar morada aqui. Aqui onde tudo se corrompe, onde o ladrão rouba e onde o tempo
desvanece tudo. Ou nós podemos ajuntar tesouros no céu, onde Jesus mandou, não é? Este tem que ser o meu alvo, o seu alvo. Devemos confessar a nós mesmos e ao mundo. Uma língua consagrada confessa isso como seu alvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Confessar aqui nesse texto é mais do que dizer com a língua. Muito mais. Confessar nesse texto é viver esta realidade com a vida. Não é a boca dizer isso, é a vida dizer isso. Então, referindo-se a Abraão, isso podia ser reconhecido em suas ações e atitudes, pois mostravam que ele não habitava aqui senão temporariamente. Ele não queria ter nenhum vínculo com este mundo. Ele queria continuamente ser lembrado do seu vínculo celestial. Hoje muitos cristãos confessam a Deus com suas bocas, mas a vida nega tudo. Nega tudo. Suas vidas mostram que eles estão perfeitamente à vontade e acomodados com o meio ambiente carnal e mundano onde vivem. Amam e pensam só nas coisas daqui. Não foi o caso de Abraão. Veja a maravilhosa recompensa que ele recebeu. Versículo 16. Deus não teve vergonha de chamar de seu Deus. Se você não tem vergonha do nome de Deus, Ele não vai ter vergonha de você. Em último lugar, último efeito prático. Ali, o coração prostrado, completamente de dedicação ao Senhor. Quando uma pessoa tem um encontro real com Deus, não tem mais como essa pessoa viver só para ela. Dia após dia, o seu coração vai querer dobrar-se no altar de Deus. Ela vai querer mais de Deus, ela vai querer viver mais do Senhor. Alguém disse assim: o coração humano contém uma bússola, que sempre o dirige na direção daquilo que ele ama. Se a bússola é Deus, ela vai direcionar você para amar a Deus. Se não é, ela vai apontar para outro lugar. Então, ao que nós amamos, nos dedicamos, consagramos. A bússola do coração de Abraão o direcionava às promessas de Deus. Ele tinha o coração direcionado ao Deus da promessa. Por isso ele ficou firme em sua jornada. Irmãos, Abraão poderia ter voltado para Ur, para a cidade de onde ele tinha vindo. Ele poderia ter voltado para a cidade de onde ele saíra. O texto da palavra de Deus aí, versículo 15, 16, diz isso. Versículo 15 especialmente. Poderia ter voltado, mas voltou? Não, não voltou. Sabe por quê? Porque quando ele saiu de Ur, Ur também saiu do seu coração. É aí a diferença. Quando ele saiu lá daquela idolatria, aquela idolatria foi arrancada do seu coração. O problema é que às vezes a gente saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro da gente. E a gente fica se deixando dominar por aquilo, pelos seus pensamentos, suas modalidades e assim por diante. Quando o autor escreveu aos Hebreus, e ele mencionou isso, ele tinha dois objetivos. Primeiro, lembrar a esses hebreus, que eram judeus, que eles não deviam mais voltar para a época da lei. A lei não os salvou, Cristo salvou. E ele também tinha um segundo objetivo: falar comigo e com você. Nós saímos do mundo, nós não somos mais do mundo. O mundo, meus irmãos, está podre, e ele não pode estar mais dentro do nosso coração, porque se alguém ama o mundo, diz a minha Bíblia e a sua, o amor do Pai não está nele. Não está. Flertar com o mundo é perigoso. Não ser uma pessoa decidida é perigoso, porque Deus não tolera a mornidão. Deixe-me mostrar isso. Quando Israel saiu do Egito, entre o Egito e Canaã tinha um deserto, não tinha? Quando eles estavam no deserto, virava e mexia, o que acontecia com o coração daquele povo? Queria voltar para onde? No Egito. Então, deixa eu dizer as duas coisas que aconteceram com eles. Número 1, não voltaram para o Egito. E número 2, não entraram na terra prometida. Só os filhos. Mas aquela geração acima de 20 anos não entrou. Então, quando a pessoa tem um coração morno, quando a pessoa está em cima do muro, quando a pessoa não sabe se vai, se fica ou se vai, se casa ou compra uma bicicleta, é perigoso. Pode ser que não aconteça nenhuma coisa nem outra. Defina-se, decida-se. E a decisão que nós queremos incentivar você a tomar é a decisão de Abraão: ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, seguir a voz de Deus, que lá
amavam o mundo. Abraão não. Olha, Abraão, quando ele chegava no lugar para testificar a sua fé peregrina, ele não comprava um terreno, uma casa, ele montava uma tenda. E quem olhava para a tenda sabia que ele não era um morador fixo. E para testificar a sua fé em Deus, ele montava um altar de adoração ao Senhor. Então, por onde Abraão chegava, ele dizia: eu sou um peregrino, está aqui minha tenda, e eu sou um cidadão do céu, está aqui meu altar. Oh, irmão, se Deus visse isso hoje na nossa vida, por onde andarmos, nos passos que dermos, nossa vida tem que ser assim: uma tenda e um altar. Somos peregrinos e forasteiros, e somos cidadãos do céu. Deus não quer seu coração dividido, Ele quer seu coração inteiro consagrado a Ele. Abraham Kuyper viveu aí pelos idos de 1850, quando teve a Revolução Francesa. Ele se converteu bem naquele meio, e ele foi criado num meio bem humanista, não é? O homem era praticamente adorado nessa época, mas ele se converteu de verdade, e o seu coração se dobrou diante de Deus. Ele foi uma bênção, ele serviu o Senhor, ele foi um pastor maravilhoso, ele pregou a palavra de Deus com bastante alegria no seu coração, e ele disse o seguinte: na extensão total da vida humana cristã, não há 1 centímetro acerca do qual Cristo não deva dizer: isso aqui é meu. Na vida do crente, meus irmãos, não pode haver 1 centímetro, um pensamento, uma atitude, um lugarzinho no coração em que Cristo não possa dizer: isso é meu, porque o meu todo deve ser de Cristo. Ele tem que cuidar totalmente da minha vida e da sua. Um coração prostrado em dedicação ao Senhor. Vamos terminar. Estes são os efeitos práticos de uma vida de experiência real com Deus. Você já teve esse encontro com Jesus? De verdade? Ouvidos que escutam a voz de Deus, pés que obedecem ao chamado do Senhor, olhos que enxergam mais longe o invisível, língua que confessa a sua fé, coração que não é dividido entre 2 senhores, 2 mundos, mas sabe muito bem a quem serve. E é nessa direção que seu encontro com Deus deve caminhar. Você pode ver esses efeitos em sua vida? Por favor, pense nisso. Pode ver. Você é um seguidor de Jesus de verdade, como Abraão? Se você pode, agradeça a Deus que seu encontro com Ele foi real, apesar das suas lutas. Você está na direção certa. Continue, não desista, não pense em voltar atrás, não se deixe dominar pelos problemas, não se deixe vencer pelo presente. Veja o invisível, confie no poder de Deus, no teu Deus, naquele que sonda os corações, naquele que tudo vê, naquele cujas mãos estão estendidas para você todos os dias, naquele que quando você entra no seu quarto e ora, Ele está te ouvindo. Ele é teu Deus. Confie nele, vá adiante, vá adiante. Se você não pode ver estes sinais, estes reflexos na sua vida, no seu encontro com Deus, é porque você não foi salvo por Jesus. Não se engane, sua vida está passando. Não se engane. Se você ainda não se encontrou com Ele de verdade, por que você não faz isso hoje à noite? Ouça o chamado de Deus, abra seu coração e siga Jesus, creia nele, para que você possa ser uma pessoa realmente que obedece, que faz a vontade de Deus, e que é diferente, cujo coração é dominado pelas coisas do mundo. Vamos orar.